Nós chegamos no fundo do poço. O país está literalmente destruído. E nós temos que começar a pensar em soluções. As soluções macro e as soluções micro. Porque, afinal de contas, o fundamental é darmos condição de sobrevivência para o nosso povo. O esquema liberal é o esquema de exploração do trabalho e de domínio absoluto do capital financeiro sobre os interesses do país. Mas as pessoas têm que viver, precisam ter empregos. Nós precisamos dar a estados e municípios a condição de retomar um processo de crescimento econômico e de condições de sobrevivência para a população, para os trabalhadores, fundamentalmente. Eu preparei aqui um texto que eu vou passar oralmente para vocês. Vou fazer a leitura dele. É uma saída sob a perspectiva do meu Paraná e do Brasil. Uma saída para todos os estados brasileiros, num primeiro momento, uma retomada do desenvolvimento da política de emprego, de crescimento industrial. Eu inicio aqui com uma frase do Tolstói. Quem quer ser universal, comece por pintar a sua aldeia. O nosso Brasil, assim como o Paraná, estão sob o mesmo desafio, num dos momentos econômicos e políticos mais críticos de nossa história. O Brasil e o Paraná estão sob o comando de administrações ineptas e corruptas, absolutamente corruptas. As árvores, as pedras dos caminhos sabem disso hoje, que nos levam a uma situação de tremendo sofrimento humano por causa, sobretudo, do alto desemprego que nos atinge. Nos atinge e nos aflige. A oportunidade de reverter esta situação devastadora são as eleições de outubro. Não temos alternativa senão varrer do poder as oligarquias entreguistas que se apoderaram do poder no Brasil, colocando em seu lugar gente honrada e competente. Isto vale para o Paraná, isto vale para o nosso país, para o nosso Brasil. Sabemos como reverter o desemprego. Aliás, sabemos disso pela história, desde os anos 30 no mundo, quando o mundo inteiro, e sobretudo Estados Unidos e Alemanha, sofreram a maior crise econômica e humana desde os primórdios do capitalismo. A receita é simples: aumentar o investimento público, com isso aumentando o emprego, o consumo e, por consequência, o próprio investimento. A fórmula é conhecida na história recente do planeta Terra. A receita pública também aumenta o investimento do Estado, o que justifica se gastar mais do que se arrecada, sem inflação, como ponto de partida do programa. É importante insistir nesta questão, porque os neoliberais alegam que o Estado é igual a uma casa, onde uma dona de casa responsável não gasta mais do que arrecada. Isto é falso, minha gente, absolutamente falso. Donas de casas responsáveis sabem que podem perfeitamente comprar a crédito e o fazem, sabendo que terão receita futura para pagar o crédito. E o fazem. E com essa receita futura, o Estado também pode gastar mais do que arrecada, porque seus investimentos geram receitas públicas que cobrem os gastos adicionais, ou seja, o déficit. A questão é investir bem de forma a retomar o círculo virtuoso do desenvolvimento. Por outro lado, ao expandir o investimento a crédito, o Estado gera emprego e consumo, arrancando o país da crise. Portanto, com investimentos responsáveis, tanto o Paraná quanto o Brasil poderão acabar rapidamente com o sofrimento do desemprego ou a ameaça dele, que atinge milhões de cidadãos. É claro que nós não podemos admitir mais uma situação como a do Paraná, que o governo, a família do governador, todo mundo se envolve numa roubania, para usar um termo de um português quase quinhentista, desenfreada. Você pode perguntar,
Por que isso não é feito, se é tão simples assim? Simplesmente porque os banqueiros e o grande capital querem exclusivamente para si recursos mobilizados pelo Estado. Vejam, no ano passado, o Brasil teve um déficit de 150 bilhões de reais. Tudo foi destinado a banqueiros, financistas e os vigaristas que nos cercam. Nenhum tostão foi destinado a financiamento de serviços e bens públicos, ou seja, para gerar empregos para que o Paraná e o Brasil e os nossos estados possam crescer. Governos como este que nós estamos vivendo só devem ter um destino: ser derrubados. Minha gente, não é mais possível. E a população desesperançada acaba imaginando que um primário Bolsonaro, sem nada na cabeça, incapaz de participar de um debate, de uma discussão pública, acaba sendo o receptáculo, o receptador dos votos de protesto, de insatisfação e de depressão. Minha gente, tem saída. É evitar, de qualquer forma, no processo eleitoral, a manutenção dos corruptos no Brasil. Mas nós não podemos cair na armadilha de elegermos presidente da República nécios, sem nenhuma capacidade de entendimento, sem nenhum conhecimento de nada, dizendo: tenho uma metralhadora na mão, eu sei matar, eu fui formado para isso. Não é assim. Nós precisamos a retomada do desenvolvimento e a limpeza do Brasil, dos corruptos e dos idiotas que querem fazer da política uma maneira de se promoverem com as suas cabeças rigorosamente vazias.